Queria também mandar um abraço aqui, um grande abraço para os gênios, para os monstros sagrados do conhecimento futebolístico que falaram que o Tap era um refugaço, que não ia servir de nada, que era um bagraço, que era um jogador podre, que veio de graça, que o River chutou, que o São Paulo estava recebendo um refúgio, que era um lixo, que era uma porcaria. Aqui, ó, um abraço para vocês que torcem contra o seu próprio time, que sempre tudo de mal e pior para o São Paulo, sempre pregam um apocalipse, o caos e sempre querem criticar ao invés de apoiar. Fica aí para vocês mais uma menção de abraço. Criticaram a vinda do Crespo, criticaram a vinda do Tapia, criticam absolutamente tudo. Criticaram a contratação do Marcos Antônio, que o São Paulo contratou uma bosta de jogador, que o São Paulo contratou um lixo por 25 milhões de reais. Aqui, ó, meu aplauso para vocês, que vocês são exímios conhecedores de futebol. O que seria do planeta sem gênios futebolísticos como vocês, que sabem tudo e criticam tudo antes e depois, na hora da comemoração, não tem a menor disfarçatez em dizer a gente tem que ficar desconfiado, né? A primeira menção que o torcedor tem que fazer para o seu time, para os jogadores que chegam e para todo mundo, para o seu técnico, é apoio, é torcida. E não invalidação, depreciação, negatividade, caos. Chega disso. Eu sei que está cheio de gente propagando isso porque dá grana. As pessoas estão ganhando dinheiro fazendo isso. As pessoas hypam o caos. As pessoas hypam, aproveitam do seu sentimento de frustração, do seu sentimento de medo de cair para uma Série B, de sensação do time não estar bem, aproveitam desse sentimento, transformam isso em raiva, em ódio, e botam isso em vídeo e puxam as pessoas com aquela atração da negatividade, gente. Chega dessa merda. Canaliza um pouco a positividade e as coisas boas do São Paulo para frente. Eu não estou pedindo para fazer nada, eu só estou pedindo para torcer, acreditar e botar o melhor sentimento em cima do São Paulo. E não ficar descarregando os piores, adjetivando o jogador, apelidando meninos de categoria de base, xingando todo mundo, dizendo que tudo vai dar errado, tudo que o São Paulo faz é uma merda, nada funciona, tudo tá errado, né? Chega, tá na hora. O time do São Paulo chegou em 8º lugar agora, dá para começar a olhar para coisas maiores. Se a gente conseguir mais 4 pontos nesse final de turno, sei lá, um empate contra o Inter e a vitória dentro de casa e vencer contra o Vitória na semana que vem, na outra semana, o São Paulo ganhando mais 4 jogos, a gente vai terminar com 26. Eu estou dizendo para vocês, se a gente terminar com esses 26, eu tenho um sentimento que dá para a gente buscar o G6 de novo. É um sentimento que eu tenho. O São Paulo também precisa fazer sua parte nos bastidores, a diretoria precisa contratar, a gente também vai falar disso. A diretoria precisa acelerar a chegada de jogadores, porque, por exemplo, semana que vem não tem Alan Franco. O São Paulo já vai ter que botar um moleque da base no banco. Vai botar, sei lá, o Belém, que já não joga há 2 anos, vai botar o Osório, vai botar o Igão de novo, que também não vem numa grande fase, vai botar o Isaac. Alguém o São Paulo vai ter que fazer. Ou o São Paulo vai contratar um zagueiro para essa semana. Alguma coisa desse gênero, porque já na semana que vem já começou aquele terror que a gente tem de suspensões, o jogador não está disponível, e num sistema de 3 zagueiros vai colocar quem? Vai improvisar o Pablo Maia de zagueiro? Vai improvisar o Luan de zagueiro? Não são jogadores que têm estatura, não têm a facilidade do jogo aéreo, não são propriamente aquilo. Precisa ter pelo menos alguém no banco ali, até porque a gente já viu que a gente sempre tem que ter um resguardo ali para fazer essas coisas. Tá aí a diretoria com essa obrigatoriedade de resolver logo essa semana as coisas, mas daí fica a nossa menção ao lindo gol do Tapia também, que eu não queria deixar de falar, porque o que eu ouvi aqui, mais ironia, piadinha, reclamação, xingamento, crítica por um jogador que não tinha nem vestido a camisa. Um jogador que tinha sido disputado na América do Sul por conta do ano que ele fez em 2024. A gente não está falando de 2 anos, 3 anos atrás, não. Está falando de 2024, um menino de 23 anos. O cara foi útil contra o Corinthians, não entrou contra o Juventude e ontem foi extremamente útil de novo. Foi um pedido do Crespo, tá aí, foi de graça, porra. O cara tá aí jogando, moleque novo, forte, vai ajudar, entrou no jogo, fez um gol, desafogou, confirmou a vitória ontem, tá aí. É uma comprovação não de quem tá certo e que tá errado, é uma comprovação de que a gente precisa, como torcedor, apoiar todo mundo que tá lá e não ficar fazendo crítica incessante o tempo todo. Cara, o Marcos Antônio, fiquei tentando pensar assim, um jogador que lembrasse muito ele. O Mineiro era um jogador mais de marcação, chegava bem no ataque para chutar, totalmente diferente do Marcos Antônio. O Mineiro ele se movimentava muito também, mas era um jogador de muito mais marcação
e mais chegada para fazer facão na finalização. Ah, mas você está falando isso porque ele fez o gol no Mundial. Não, o Mineiro fazia gols. O Marcos Antônio, ele realmente ele não gosta nem de chutar. Você pode perceber que o lance dele é assistência. O Marcos Antônio não é um chutador. O Marcos Antônio é um passador. Ele tem uma movimentação muito grande, mas o Marcos Antônio não é um jogador de força física. O Mineiro era pequeno, mas era forte. Enfrentava os caras. O Marcos Antônio é muito mais técnico. Ele não é um cara de combate, de desmarque, de marcação. É um cara muito mais de cercar, que também já atrapalha a gente muitas vezes. O próprio gol do Luiz Araújo contra o Flamengo no Maracanã foi de um vacilo dele de não apertar um pouquinho mais e deixar o Luiz Araújo com facilidade de poder armar o chute, parar, pensar e fazer a finalização, que o Luiz Araújo acabou metendo aquele golaço na gente. Mas o Marcos Antônio está jogando fino, é outro que apanhou continuamente de muita gente aí, principalmente depois que foi feito o anúncio da renovação do empréstimo dele e com a coisa de compra, esse bagre, olha com quem o São Paulo gasta dinheiro, tá aí o tempo mostrando a verdade das coisas. Marcos Antônio, que já vinha sendo importante antes de se machucar com o Zubeldia, voltando agora a mostrar que está sendo super importante. O Marcos Antônio ontem me lembrou muitas vezes, não é um jogador identificado com o São Paulo, que eu particularmente nem gosto pela papagaiada que fez com o São Paulo lá atrás, mas ele me lembrou muito o Zé Roberto jogando, que era um jogador de extrema movimentação no meio de campo, que tinha técnica para sair jogando, e era um jogador que ajudava o time imensamente, porque estava o tempo inteiro se deslocando por todas as partes do campo. O cruzamento que ele deu para o Ferreirinha ontem foi absurdo, foi maravilhoso, tão maravilhoso quanto o passe que ele deu no jogo contra o Juventude, deixando o São Paulo para fazer o gol, foi muito importante. Mais uma vez o Marcos Antônio. Aí eu vi que o Arboleda foi escolhido por um grupo de pessoas como melhor do jogo e outros da Globo, eu acho que escolheram o Marcos Antônio. Eu acho que o Marcos Antônio mereceu mais até do que o Arboleda, apesar de falar para vocês que o Arboleda nos últimos jogos, pelo conjunto da obra, como eu falei, tá parecendo o Maldini e o Beckenbauer jogando de líbero, não só de uma linha de quatro, mas de líbero o cara tá absurdo, tá? Absurdo, o Arboleda não perde uma, tá incrível, tá impressionante, que coisa maravilhosa é isso que o Crespo montou para poder a gente poder utilizar esses caras ali.